Estamos aqui na igreja Palácio de Adoração, já que essa semana é comemorado pela comunidade católica, né? A Semana Santa, a Páscoa, e nós vamos ouvir o apóstolo Luciano, o que é a Páscoa para os evangélicos, se os evangélicos comemoram o dia da Páscoa. Apóstolo, o que quer dizer a Páscoa para os evangélicos? Um grande abraço a você, amigo ouvinte, e você que está nos assistindo aí na TV Caldeirão. A Páscoa, Paulão, é um dos momentos mais sublimes da igreja cristã. A igreja evangélica também comemora, porque a Páscoa ela traz consigo alguns sinais e alguns símbolos importantíssimos para a fé cristã. O primeiro é a libertação, que está lá em Êxodo capítulo 12, quando Deus chama Moisés e manda Moisés libertar o povo de Israel do Egito. E hoje, simbolicamente, espiritualmente, a igreja representa o Israel. Então, também lá está o símbolo do cordeiro, pela primeira vez, a ideia do sangue do cordeiro sendo aplicado nas portas e nos umbrais das casas. Então, aquilo, para a gente, é uma tipificação clara e imediata à pessoa de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, na Páscoa, Paulão, o anjo da morte passava, e onde tinha o sangue do cordeiro, ordenado por Deus e dada a ordem por Moisés, posteriormente ao povo, o anjo da morte não tocava nas casas. Hoje, o Cordeiro de Deus, como profetizado por João o Batista, é que o sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, impede, nos dias de hoje, do anjo da morte, da tragédia, do pecado, da ruína e da miséria de tocar no cristão. Apóstolo, a Páscoa ela é comemorada antes de Cristo ou após a vinda de Cristo? A Páscoa, como eu falei anteriormente, ela surge em Êxodo. Lá, enquanto o povo ainda é cativo, o povo de Israel foi cativado pelo Egito, pelo Império Egípcio, e lá em Abraão, na verdade foi assim, Deus chamou Abraão da terra de Ur, dos caldeus, que hoje é o Iraque, e Deus o chamou para um tempo oportuno, um tempo de caminhada, um tempo de peregrinação, que está em Gênesis capítulo 12. E tempos depois Deus deu a Abraão seu filho Isaque. Abraão já era estéril pela idade, e Sarai, sua esposa, depois tornou-se Sara, era estéril, ao que tudo indica, de nascimento, e Deus, por milagre e pela sua grande misericórdia, fez gerar Isaque. Daí se formou uma descendência que futuramente se chamaria descendência dos hebreus, ou, mais tarde, a nação de Israel. E ali, Deus chama Abraão, em Gênesis capítulo 15, e ele diz: Abraão, a tua descendência será escravizada por 400 anos, e logo depois eu virei e salvarei o meu povo. Então, quando a Páscoa é instituída, está muito, mas muitos séculos antes de Jesus Cristo. Pelo menos aí, desculpe, umas 14 gerações antes de Jesus Cristo. Apóstolo Luciano de Almeida Moura, é possível acreditar que as pessoas estão perdendo a tradição da Semana Santa, ou cada vez mais essas tradições estão sempre se elevando mais a pessoas católicas? Sim. Aqui eu tenho, se você me permite, a gente tem dois momentos. Quando você me pergunta assim, as pessoas estão cada dia mais buscando mais verdades como essa? Eu lhe diria que não. Porque, infelizmente, nós sofremos dois grandes efeitos e dois grandes impactos. O primeiro da globalização. E, com isso, a igreja ela tem sofrido um fator muito forte chamado secularização. E o que é a secularização? É a colocação da igreja na periferia. Infelizmente, Paulo, há pouco tempo atrás, você bem se recorda disso, e o nosso amigo nosso amigo telespectador também vai recordar, que há muito pouco tempo atrás nós tínhamos disciplinas do pensar. Então você tinha educação moral e cívica, você tinha organização social e política do Brasil, você também tinha religião
como disciplina na escola. Essas filosofia, essas disciplinas levavam o ser humano a pensar, a refletir, a pensar a vida. E os valores de Deus, Paulão, nós somos novos, não é? Eu tenho 42 anos, mas eu fui criado numa casa onde a gente pedia bênção a pai e bênção à mãe. Todos os dias, para acordar e para dormir. E às vezes, às 6 horas, quando o rádio dava aquele anúncio lá da viração do dia, a gente pedia bênção a pai, bênção à mãe. E essas verdades, essa sensibilidade das coisas espirituais estão sendo trocadas por uma série de fatores. As pessoas hoje lutam numa competitividade feroz para ter dinheiro e não tem paz por conta disso. Para ter... Hoje em dia, no trânsito, por exemplo, as pessoas não dão a vaga ao outro porque a competição é tão grande que o outro que se vire, né? Ainda diz assim, passa por cima, passa por baixo, não é? As pessoas, esses valores de Deus, de moral, de sensibilidade humana, enquanto humanos, eles têm ficado para o lado. E isso é muito ruim para a sociedade como um todo. Agora, a igreja, estando na igreja, esses feriados, esses momentos como esse, como a Páscoa, têm sido mais fortalecidos? Claro, cada dia que passa, aqueles que são firmes na fé se fortalecem na fé. Então, tem 2 momentos aqui, de quem está extra-igreja, quem está fora da igreja, e aí o contexto competitivo de cada dia mais longe de Deus. As pessoas hoje só querem os prazeres, que é o que a gente chama de geração hedonista, né? O prazer pelo prazer, e que não se traz tanto resultado. E aqueles que estão na religião, seja ela qual for, tem que se apegado mais à piedade, talvez o cumprimento da profecia que diz: quem é limpo, se limpe mais, quem é sujo, se suje mais. Apóstolo, geralmente na Sexta-feira Santa, os católicos, eles se reúnem, é servido grandes banquetes, onde, no entanto, as pessoas deveriam se reunirem para orar, já que é comemorado a morte do Cristo que veio para salvar a nação. Como é que o senhor avalia os banquetes que os católicos fazem na Sexta-feira Santa? E na Sexta-feira Santa, como é comemorado, como é o dia do evangélico? A Semana Santa para a gente, Paulo, isso é muito importante lembrar, nós não olhamos para a Semana Santa como um dia para o sofrimento, um dia para a tristeza, um dia para o lamento. Toda vez que a gente olha para a Semana Santa como um todo, e aí às vezes a coincidência com a Páscoa, todas as vezes que nós olhamos para a Semana Santa, nós não olhamos pela teologia do sofrimento de Deus, do Jesus sôfrego, do Jesus crucificado. A gente olha pela possibilidade, pela fé, pela crença, pela certeza do túmulo vazio, logo nas primeiras horas do domingo. Então, quando a gente olha, a sexta-feira para a gente não é tão relevante quanto é o domingo. A gente existe, a igreja evangélica existe mirando o domingo, mesmo porque, teologicamente, Jesus não morreu na sexta. Não há nenhum respaldo bíblico que diga que Jesus morreu na sexta-feira. Pelo contrário, há uma tradição da igreja romana, isso é apenas uma tradição, e eu estou lhe dizendo isso aqui não atacando uma outra igreja, mas como estudioso, como teólogo que sou. Há uma tradição a que se atribuiu a sexta-feira como sendo o dia da crucificação de Jesus. Biblicamente, teologicamente, as possibilidades da Bíblia não são para sexta-feira, o dia da crucificação. Mas, nas primeiras horas do domingo, sim, a ressurreição é exata e imediata. A respeito das reuniões dos católicos, como o senhor avalia, como evangélico, a questão de grandes banquetes, almoços, já que é comemorado um momento de tristeza? Entendo perfeitamente a pergunta, e aqui há um sentimento que se precisa pensar. Eu, particularmente,
com todo respeito a todas as religiões que existem e suas defesas de fé e suas práticas, mas assim, uma posição particular, não a posição da igreja evangélica. Eu não estou investido da autoridade da igreja evangélica a dar uma palavra nesse sentido, mas como estudioso da Bíblia, como pastor, pregador e apóstolo, o meu sentimento, somente meu, é que já que você vai comemore a ressurreição. Então eu penso que a sexta-feira, já que é esse o dia tradicionalmente praticado pela Igreja Católica para lembrar o sacrifício de Cristo, deveria ser o menos festejado possível, no sentido de banquete e de prazeres diversos, no sentido da mesa. Se fosse um dia para jejum, talvez fosse melhor um dia para repensar a família, para repensar a história, para repensar casa, para repensar casamento, um dia de deixar morrer tristezas, decepções e angústias. Talvez fosse um dia para arrumar a casa, assim, onde o pai senta com os filhos, com a esposa, marido senta com a esposa senta com o marido e diz: amor, o que precisa morrer na nossa casa? O que precisa morrer fica morto. E o que é que está morto, mas que precisa de um domingo de ressurreição? E aí o banquete que seria na sexta, talvez fosse mais feliz se fosse no domingo da ressurreição, do túmulo vazio e da grande vitória da igreja cristã de modo geral, seja ela cristã católica, seja ela cristã evangélica. O significado do vinho na Páscoa é comemorado o vinho como um dos primeiros milagres de Cristo. Como é que a igreja evangélica, o apóstolo Luciano de Almeida Moura, vê o vinho? O crente não pode tomar vinho, toma o suco de uva. O suco que o Cristo, o milagre, não continha álcool. Mas isso que o apóstolo explicasse. Eu estou 100% disponível para tocar esse assunto aqui com relação ao vinho, mas eu acho que caberia um outro programa, do qual eu me ponho à inteira disposição, Paulão, da sua televisão, que vai crescer muito, porque é um assunto um tanto quanto polêmico, e eu temo lhe dar uma resposta de 1 minuto, de 30 segundos, e ela não satisfazer a palavra como um todo. Na verdade, para a Semana Santa, o vinho ele é simplesmente um símbolo do sangue do Cordeiro de Êxodo capítulo 12. Simplesmente um símbolo. Tá? Então, a tônica da Semana Santa, a tônica, os elementos fundamentais da Semana Santa é o Cordeiro e o sangue do Cordeiro. A carne do Cordeiro e o sangue do Cordeiro. Posteriormente, então, se introduz a água e o pão. Claro que com o passar do tempo, o sangue do Cordeiro foi substituído pelo vinho, da mesma forma como é feito na ceia do Senhor, que os nossos amigos católicos chamam de Eucaristia. Apóstolo, domingo de Ramos, para os católicos, domingo de Páscoa, qual a importância que tem esse dia para a comunidade evangélica, para o povo evangélico? Pronto. Para a Igreja Católica, excelente pergunta. Para a Igreja Católica, que acredita que Jesus foi crucificado na sexta, eles creem que no domingo foi a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, montado sobre o filho da jumenta, portanto um jumentinho, e ele é aclamado com palhas, com folhas de tamareiras, com palmeiras diversas e com outras folhas que eles podiam tirar. E essa prática de Jesus entrando montado no jumento para se cumprir a profecia de Miqueias, capítulo 5, então se surgiu a ideia do domingo de Ramos, porque na cronologia dos pais da igreja, eles resolveram, por tradição, fazer todo o encaixe para que na sexta Jesus fosse crucificado. Então, começa exatamente no domingo a entrada triunfal de Jerusalém, e daí todo o circuito que Jesus faz até, então, o lugar da caveira, o lugar do Gólgota, o lugar da cruz.
Apóstolo, qual é a programação para esse domingo da igreja, o Palácio de Adoração, aqui dos Evangélicos? O senhor que é líder, é o presidente da Visão Celular, aqui na Bahia, em Feira de Santana. Qual é a programação que o senhor tem para domingo? É uma programação normal? É uma programação especial? Qual a programação daqui da igreja? Nossa igreja tem o hábito de comemorar a Páscoa, Paulo. Já é um hábito já de algum tempo, onde a gente tem o Cordeiro, e a gente oferece o Cordeiro para todos, e a gente tem também, por extensão, a Ceia do Senhor. E nós fazemos a tradição da Páscoa de ervas amargas, conforme está lá no registro de Êxodo, capítulo 12, que é o texto da Páscoa. Então, você até já participou algumas vezes da erva amarga e de toda aquela simbologia da argamassa, dos vasos de barro, e tudo isso sempre é muito lindo, é um momento de muita festa, de muita alegria, ainda que no início tem aquele peso, aquele ardor, aquele peso do sacrifício de Jesus, mas no final nossos olhos estão voltados, como disse anteriormente, para o túmulo vazio, para o sinal de que a igreja sempre será vitoriosa e que ela serve a um Deus do túmulo vazio e do trono eternamente ocupado. São diversos livros já escritos pelo senhor, inclusive o senhor tem um livro importante que fala de José, o carpinteiro, que simboliza também esse momento de Cristo. Claro. Deus já me deu o privilégio de escrever 28 livros. E nesses 28 livros, José, falando sobre o pai de Jesus, mesmo porque a tradição, ela colocou todo o olhar da tradição religiosa está apenas para a Santa Maria. E muito pouco se fala de São José. A ideia que se tem, com todo respeito a pessoa de São José, mas a ideia que se tem é de que São José é apenas um homem que puxa um animalzinho onde vai a Virgem Maria sentada sobre ele, segurando o menino Jesus para cima e para baixo. Quando, na verdade, dentro da linhagem sacerdotal e dentro do princípio de família, é para São José que está toda a atenção dos céus, não para Maria. É para ele que o anjo aparece, é para ele que os demais momentos o anjo aparece para dizer: volte para o Egito, saia do Egito, vá para Nazaré, Herodes morreu. É sempre o anjo falando ao sacerdote, ao pai de família. Infelizmente, nós nos tornamos um país de orfandades, onde grande parte dos filhos não tem nem sequer, infelizmente, nem sequer o nome do pai no RG. E por conta disso, a tradição da igreja resolveu atenuar apenas o nome da Virgem Maria e não o nome de São José. Mas olha, dentro do projeto de nascimento de Jesus, é para José e não para Maria apenas que os céus estão olhando. Porque se São José não fosse o santo que é, o especialista em família, o melhor pai que já existiu, Maria nunca conceberia Jesus. Porque ele abriu mão de si mesmo, Paulão. Ele abriu mão da sua glória, do seu nome, da sua família, para fazer nascer, para deixar Maria conceber a pessoa do santo Jesus Cristo, que é o nosso eterno e suficiente Salvador.